Pois bem, a abordagem do professor Gerstenberger, né, como o próprio título do livro dele diz, procura separar, pelo menos nesses capítulos que nós estamos abordando hoje, né, procura separar dois âmbitos da sociedade do Antigo Israel, né, o âmbito da família, que era um âmbito mais nuclear, e o âmbito da realeza ou da corte, e tentar, através de uma análise de textos bíblicos associada a uma análise proveniente, né, de ferramentas das ciências humanas, da sociologia, da arqueologia, reconstituir, ou pelo menos observar, que características da religião e também que características teológicas se podem perceber através dos textos bíblicos na sociedade do Antigo Israel, né? Então, como eu disse antes, né, da gente começar a gravação, o professor Gerstenberger faz um trabalho de trás para frente. Ele parte do texto do Antigo Testamento em geral, né, da forma com que esse texto foi transmitido e chegou até nós, e procura, através desses referenciais das ciências humanas e também através de reflexões hermenêuticas e exegéticas aplicadas a textos bíblicos, observar aspectos teológicos, né, e traços da religiosidade, né, do Antigo Israel que tenham ficado conservados, né, no texto bíblico. Então, o propósito da nossa aula hoje é que, a partir dos textos, então, distribuídos, né, dos capítulos que nós selecionamos para a nossa abordagem hoje, cada um e cada uma de vocês apresente, né, dentro daquilo que pôde ler, as ideias que vocês consideraram mais fundamentais, né, dos textos, para que a gente possa, então, olhar essas ideias um pouco mais de perto e comentá-las, né? Discuti-las a partir das impressões também que vocês trazem a partir do que foi lido. Então, posso passar a palavra para quem ficou com a primeira parte, né, com o primeiro item. Pode ficar à vontade para apresentar e a gente vai conversando. Ok. Obrigada, professor. O tema que eu fiquei, gente, no capítulo 4, que é a divindade no âmbito da família e do clã, o item 1, que é horizonte de fé. Então, a análise que o texto vai fazer é uma análise desse horizonte de fé na perspectiva da família israelita. Então, ele vai fazer uma análise desse núcleo familiar e ele começa dizendo que esse núcleo familiar é um núcleo de comunhão de vida, domicílio e fé, né? Então, isso traz algumas perspectivas ele traz perspectivas muito interessantes sobre esse núcleo familiar, né? Que tem essa comunhão de vida, de fé, e que tem como objetivo principal a sobrevivência da família. Então, todos trabalham em prol da sobrevivência da família. A fé é algo que tem a ver, então, com essa sobrevivência da família também. Porque quando esse homem se vê diante dessa necessidade de suprir as necessidades de alimento, de vestimenta, de teto sobre a sua cabeça, e ele se vê diante das intempéries, da natureza mesmo, ele se percebe insuficiente, então ele desenvolve uma perspectiva de fé que tem esse objetivo principal de satisfazer as necessidades básicas da família. Então, o núcleo, de fato, é a família.
tá? Então, a partir disso, ele traz algumas questões que eu coloquei no bloco como um tópico para a gente pensar. A base é essa. Então, ele diz o seguinte, que a teologia da família, portanto, é a teologia das necessidades básicas, né? Isso para a gente saber que teologia da prosperidade já existia naquela época. Né? Então, e aí ele vai trazer algumas funções da divindade como protetora e como provedora dessa sobrevivência da família, dado que a regra é que o indivíduo, ele não escolhe a religião, a fé só. Ele aceita e recebe a religião do pai e da mãe, é da família, né? Daí a perspectiva, quando eu li esse texto, eu pensei, o que significou para Abraão sair da casa dele, né? Eu achei bem interessante essa perspectiva. Então, aí ele vai trazer algumas perspectivas dessa provisão, dessa divindade. Então, em primeiro lugar, essa divindade vai prover o alimento, a vestimenta, o teto, o básico. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Ele vai prover também a ordem interna, a divindade provê a ordem interna. E ele cita, isso eu achei muito interessante, que ele cita as duas Tamares da Bíblia, né? E cita o que a ideia de essa provisão de uma divindade que traz uma ordem interna, ela propicia, nas palavras dele, do escritor, ela propicia, inclusive, que o mais fraco possa usar desse regramento que essa divindade traz para se proteger nesse âmbito interno da família. Então, quando a primeira Tamar, ela faz o que faz com o sogro, né, e ele diz, ela é mais justa do que eu, ele o faz com base numa, digamos assim, numa perspectiva extrafamiliar, advinda de uma divindade, né, advinda de uma crença, de uma fé que cria regras que estão além das regras patriarcais do pai ou da mãe ou de quem tem domínio sobre a família. Quando a segunda Tamar diz ao seu irmão, isso não se faz em Israel, ou quando ela diz a ele, escorraçar-me é uma injustiça ainda maior, ela está trazendo essa perspectiva de um regramento, de uma legislação, se é que eu posso dizer isso. Ele não diz, ele não usa essa palavra, mas advinda dessa divindade. Além disso, essa divindade vai prover a comunicação, lembra, e os limites com os outros grupos. Então, a gente lembra que o núcleo é a família. A família vive para sobreviver, para a sobrevivência da família, né? Então, essa divindade vai criar também formas ou regramentos de comunicação e de limites de proteção, inclusive, com essas demais divindades. O primeiro ponto que eu trago, então, é essa perspectiva familiar de uma divindade que tem como papel principal a proteção da família em várias perspectivas, né? A segunda coisa que eu trago, e aqui eu quero ser bem pontual com o que ele diz assim, ó, o movimento religioso na vida da família é uma tentativa de pôr a própria vida e desejos em relação com as realidades e poderes abrangentes. Quem são essas realidades e poderes abrangentes? Deus, né? Isso só pode, ele diz, se torna perceptível diante da experiência, porque ele vai dizer que você não pode ter essa perspectiva dessa divindade, desse poder abrangente maior, fora da experiência humana.
que na experiência humana isso vai ser visto. E aí, só para a gente pensar, ele traz o exemplo do anjo com Jacó, não é? Então, naquela experiência de Jacó com o anjo, ele cria, ele vivencia, e essa vivência dele ele traz para a realidade familiar. E aí, só para a gente pensar agora, e eu estava pensando, quando estava lendo isso aqui, a gente tem, eu comecei a pensar em questões, em perspectivas muito concretas de revelação da divindade, como a coluna de fogo no Velho Testamento, claro, a nuvem que seguia o povo, o altar Elias, o fogo que veio sobre o altar em Elias. Então, isso são perspectivas que, sem dúvida nenhuma, trazem uma experiência para o homem, mas que são extremamente concretas. É só para pensar, como o professor falou, para a gente poder debater. E, por último, no mesmo sentido, mas eu acho que é importante para a gente pensar, ele diz o seguinte: a atuação do divino só se torna acessível ao nosso labor analítico. Vejam, que ele vai dizer aqui, somente se torna acessível ao nosso labor analítico. Labor analítico, ele usa essa expressão, e a gente, para pensar, tem que pensar nessa ideia, labor analítico, na forma concreta de um grupo humano socialmente definido. São muitas definições que são importantes aqui para a gente poder pensar no que ele está dizendo. Ele fala de labor analítico e concreto, né, percepção concreta, e ele fala de grupo humano socialmente definido. Então, só nessa perspectiva é que você tem a atuação do divino, e ela se torna acessível a essa análise humana. São esses os tópicos que eu achei interessantes e que eu trago para o grupo pensar sobre eles, professor. O senhor está sem som, professor. Desculpem. Então, o Gerstenberger, né, ao falar sobre a religião da família, né, no âmbito do Antigo Israel, ele deixa bem claro que essa religião ela coincide exatamente com os limites de interesse da família, né? Então, a Marinese, quando você fala da teologia da prosperidade, vamos colocar isso bastante entre aspas, porque sim, é uma teologia, como é a teologia em certo sentido atualmente também, é uma teologia que se preocupa com aquilo que é fundamental para a existência, né? E nesse sentido, a gente pode, recorrendo à fenomenologia da religião, né? Apontar no fenômeno religioso que o sagrado ele é percebido justamente, entre outras coisas, como doador da vida, né? E por isso, então, ele está na base da busca pela sobrevivência, né? E então, sendo que no Antigo Israel, né, a religiosidade ela corresponde aos limites, né, da própria família, isso significa que essa religiosidade familiar é uma religiosidade bastante definida pelas relações no domicílio, né? E é muito provável, e o professor Gerstenberg também ele destaca isso, é muito provável que no âmbito familiar, né, diferente do que a gente vai ver quando a religião se torna mais estatal, ou quando a religião, ou no âmbito da religião estatal, no âmbito familiar, é muito provável que houvesse uma ligação muito maior da mulher com a religião, ou com o ofício da religião no ambiente domiciliar, né? Assim como também ele vai dizer, né, que
os papéis masculino e feminino eram muito menos hierarquizados e muito mais ligados aos respectivos tipos de atividade. Então, o marido representava o grupo familiar fora do domicílio, no ambiente social mais amplo, enquanto que a mulher ela era responsável pela gerência, né, e pela estrutura interna da casa, né? Um texto que o Sr. Gerstenberger cita é o a história da Sunamita, né? Que o filho está trabalhando com o pai na lavoura e se queixa de uma forte dor de cabeça, e o pai, a instrução dele consiste justamente em levar o menino para a mãe, porque certamente o cuidado da criança, né, não só em relação à educação, mas provavelmente também no que diz respeito à saúde, devia estar dentro, principalmente, da jurisdição feminina no lar. Então, só alguns apontamentos em cima do que você trouxe, Marinésia, para a gente dar sequência à discussão também desses pontos. Alguém quer fazer alguma observação sobre essa parte que a Marinésia apresentou? Só uma observação antes, gente. Então, o Deus invocado pela família, né, ele é diretamente identificado por esta família. Então, ele é o Deus do pai e também o Deus da mãe, né? Aí você não tem, digamos, processos de conversão, né? O Deus do pai e o Deus da mãe, e automaticamente as práticas religiosas e litúrgicas intrafamiliares, né, ligadas a essa divindade, eram essas práticas e era essa divindade que os filhos conheciam e que se tornava também a sua divindade. Professor, será que é por isso que se explica o fato de muitas religiões hoje, inclusive cidades, em que há padroeiras, países que têm muito essa precisão religiosa do vínculo da divindade com a família? Isso talvez se explique o que muito podemos perceber hoje no estudo das religiões comparadas? Certamente, Davi, certamente, né? E no caso do Brasil é particularmente interessante, né? Principalmente porque nós, sendo brasileiros e brasileiras, a gente tem a oportunidade de verificar isso em loco, né? Então, a Nossa Senhora Aparecida, quer dizer, antes de ser padroeira do Brasil, ela é protetora de lares, né? Então é muito comum Brasil afora e você, ao passar por algumas casas, não precisa nem entrar na casa, né? Você já vê do lado de fora pequenos santuários que são dedicados, né? Geralmente a Nossa Senhora Aparecida ou a outras divindades aí no âmbito católico ou no âmbito afro-brasileiro, né? Então você vê aí uma típica prática de religiosidade familiar. Mas aí alguém pode comentar, sim, mas divindades como a Nossa Senhora Aparecida, eu estou chamando de divindade aqui mais em termos práticos, tá? Sim, sim. Oficialmente, do ponto de vista da teologia católica, né, claro que Maria não é considerada deusa, né? Mas, considerando a própria devoção, principalmente popular, não seria, do ponto de vista das ciências da religião, pensar nela desse modo, né? É vista como uma divindade, pelo menos em termos práticos. Então, a gente vê aí uma religiosidade que, sim, ela é integrada agora,
né, ao âmbito da religião oficial, da religião, né, que possui a sua expressão nacional já estabelecida há muito tempo, mas sem dúvida nenhuma, quando essa divindade se integra à família, ela certamente vai exibir características principalmente voltadas a essas demandas familiares, a esses desejos familiares, a essas necessidades familiares, né? A gente pode, com muita clareza, por exemplo, apontar a grande diferença que nós observamos, por exemplo, na comparação entre formas institucionalizadas de religião e as formas populares dessa mesma religião. Né? Ainda que os símbolos eventualmente sejam os mesmos, os símbolos que proporcionam o apelo, né, o apelo ao divino, o apelo ao sagrado, sejam os mesmos, a religiosidade popular ela vai esticar esses limites postos pela prática oficial, e vai agregar a eles uma série de outros elementos que vão sendo recolhidos à medida em que a história pessoal da família vai se desenvolvendo. Também a história pessoal do indivíduo, né? Então, sem dúvida nenhuma, né, a gente pode fazer essa observação, né, de que as famílias têm as suas divindades que são protetoras delas, né? E que e cujas características envolvem principalmente as demandas que a família tem. Gabriel levantou a mão, pode falar. Professor, então, tendo em vista todo esse arcabouço que se cria sobre o desenvolvimento da imagem da divindade, a gente pode, de certa forma, crer ou concluir, acho que concluir não é para tanto, mas, de certa forma, crer que parte da visão veterotestamentária de Deus que nós temos foi influenciada pelos grupos que formaram o que está escrito na Bíblia? Entenda que eu não tô de forma alguma deixando de lado a soberania de Deus sobre aquilo que foi escrito e tal, mas que, de certa forma, os grupos sociais que formaram os clãs no Antigo Testamento influenciaram a imagem que foi passada de Deus e que hoje foi pintada para nós? Sem dúvida, Gabriel. Se a gente for analisar, né, a Bíblia, né, enquanto coletânea que nós recebemos, né, na forma com a qual ela chegou até nós, como resultado de um processo histórico e literário, né, a gente pode falar de algumas etapas nesse processo, né? A primeira etapa envolve, né, em primeiro lugar, as experiências de vida, né? Os pés no chão, né? As lidas do cotidiano, primeiramente da família e depois da sociedade no Antigo Israel, que são precisamente os âmbitos em que essas experiências religiosas surgem, né? E essas experiências são diversas, né? Mesmo na época da monarquia, certamente, por mais, e aí eu volto novamente àquilo que eu disse há pouco, né? Por mais que os símbolos religiosos fossem compartilhados, havia diferenças entre a religião estatal e a religião familiar. E essas diferenças, não poucas vezes, resultaram em conflito, né? Então, assim, num primeiro momento, aquilo que surge do chão da vida, da experiência religiosa cotidiana, vai produzir uma série de símbolos, de rituais, de cultos,
né, de imagens divinas que vão sendo vivenciadas pela família, pela sociedade, né? E à medida em que as pessoas vão entrando em interação, esses símbolos podem sofrer modificações, né? Bem, então, aí você tem, logo em seguida, o surgimento, né, de uma nova instituição social e sociocultural, a monarquia, que vai respaldar-se num culto oficial, a uma divindade oficial, né? E que, mesmo com o contrato social, né, de poder que estabelecia que essa instituição seria mantida pelos grupos nucleares da sociedade, ou seja, as famílias e seu trabalho campesino e pastoril, ainda se conserva uma certa independência entre o culto estatal, do qual as pessoas nas famílias também participavam, e os cultos populares, os cultos familiares, tá? Com o surgimento do Estado burocratizado, né, e principalmente vocês que trabalham na área do funcionalismo público, trabalham com esse âmbito mais organizado do Estado, sabem muito bem, né, com o Estado burocratizado, né, entra em cena a produção, né, de registros, né, e também, em decorrência dessa necessidade de produção de registros, registros administrativos, registros comerciais, né, destinados justamente a regular as relações desse Estado, tanto internas quanto externas, vai surgir também a necessidade de um preparo especializado para o exercício dessa burocratização e, consequentemente, para o exercício, tanto no âmbito religioso quanto no âmbito do Estado, para o exercício desse registro de informações ou registro cultural. Então, esse é um segundo momento. Os estados, tanto de Israel do Norte quanto de Judá no Sul, né, a partir do final do século VIII e do início do século VI, eles entram em colapso por causa da intervenção de grandes potências mundiais. No caso do Reino do Norte, os assírios, e no caso do Reino do Sul, os babilônios. Então, esse colapso vai não só desestruturar a sociedade, né, como ele vai tornar urgente a necessidade de recolhimento e preservação de tradições, principalmente religiosas. Então, essas tradições, elas vão ser recolhidas, né, principalmente por grupos, digamos, mais escolarizados, e durante e após o exílio, essas tradições que agora foram reunidas e estão preservadas, não mais pela população do Norte que desapareceu, né, mas cujas tradições, depois do desaparecimento do Norte, migraram para o Sul. Agora, essas tradições do Norte e do Sul estão sendo preservadas pelos judaítas que sobreviveram ao exílio, tanto aqueles que foram para o exílio e retornaram, quanto aqueles que permaneceram na terra. Com o retorno do exílio, começa uma tentativa de reestruturar a comunidade. Né? Agora, uma comunidade subserviente a um poder estatal externo, no caso, os persas. Né? Os persas autorizam os judeus que haviam sido exilados a retornarem e a reconstituírem a sua sociedade, principalmente a sua religião, na Palestina, sua terra de origem. O segundo templo de Jerusalém é reconstruído, então, e ele, depois de algum tempo, vai se tornar a principal, se não a única representação oficial
judaíta diante da administração dos persas e, posteriormente, diante da administração helenista e depois romana e assim por diante. Então, o Templo de Jerusalém, sacerdotes e também escribas, provavelmente são os grandes responsáveis por dar forma a essas tradições antigas, e quando eu digo dar forma, eu me refiro não só à organização, mas também à reinterpretação dessas tradições à luz da nova realidade, das novas exigências religiosas, de maneira que é nesse processo aí que nós encontramos os textos bíblicos na forma que nós os recebemos hoje. Quer dizer, como resultado de uma releitura de todo um passado de tradições, né, que foram recebidas e às quais se deu forma à luz de novas exigências sociais e teológicas. Por exemplo, à luz de uma concepção de divindade que agora não é mais nem familiar apenas e nem mais monolátrica, ou seja, uma divindade que existe ao lado de outras divindades de outros povos, mas que é exclusivamente adorada pelo seu povo particular. A divindade agora, no período pós-exílico, é vista como divindade única, ao lado da qual os demais deuses de outros povos e deusas são falsos. São deuses que não têm existência real. São vistos como imaginação humana. Então, esse Deus monoteísta se torna, na concepção desses judaítas do período pós-exílico, Deus universal, porque é um Deus único. E a partir disso também as tradições antigas começarão a ser organizadas e reinterpretadas teologicamente. Então, quando o professor Gerstenberg, por exemplo, faz esse trabalho de trás para frente, ele está tentando ver o que se conservou. Por exemplo, no caso que a Marinésia trouxe, da religião familiar. O que nessa caracterização monoteísta de Deus no Antigo Testamento, que imagens foram preservadas e que permitem ver o processo antes desse fenômeno monoteísta, né? As características da divindade ou das divindades antes desse processo. Então, em especial o professor Gerstenberger, quando ele vê, por exemplo, né, e ele está se baseando em outros autores também que trabalham nessa perspectiva, né, quando ele pega alguns nomes divinos que aparecem na boca dos patriarcas como apelativos do patriarca ao seu Deus, por exemplo, no caso de Abraão, a expressão Magen Abraham, o escudo de Abraão. No caso de Isaac, Pahad Yitzhak, o terror de Isaac, que é um apelativo que Jacó também usa. E no caso de Jacó, Abir Yaakov, né, o poderoso de Jacó, ou o touro de Jacó. E ainda também, no caso das tradições ligadas a Abraão, né, o nome Shaddai ou El Shaddai, qual é a conclusão a que o professor Gerstenberger e outros chegam? Que esses nomes não são simplesmente variações de um Deus só, mas provavelmente são nomes que, numa época muito recuada da sociedade israelita, no âmbito ainda familiar, correspondiam a divindades distintas, mas que, com o tempo, acabaram sendo reunidas e reinterpretadas como expressões do Deus único, que agora é cultuado como tal, principalmente a partir do período pós-exílico. Tá? Então, basicamente esse o itinerário que o professor Gerstenberg está tentando fazer, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Gabriel. Show, professor. É só porque, só
comentando antes, né, de terminar, o que eu acredito que é um grande desafio para nós é a gente se livrar de uma visão cristã e atual quando a gente vai analisar o Antigo Testamento. A visão que eles tinham de Deus definitivamente não é uma visão cristã. A visão que eles tinham de Deus não é uma visão moderna. Então, tudo o que era desenvolvido enquanto culto a Deus é muito diferente do que a gente tem. Aí eu acho que isso é que acaba criando muitas barreiras da gente, às vezes, tentar analisar por uma visão moderna, nossa, de agora. E eu, ainda voltando ontem, eu vendo os amigos comentando ontem a respeito de uma série de coisas e eu acho que é essa barreira que às vezes a gente enfrenta nessa análise de estudo da coisa. Não estou falando de análise de fé, não estou falando da nossa análise enquanto cristão, enfim, estou falando da nossa análise enquanto estudante. Disso, de conseguir enxergar que a época era outra, a forma com que se enxergava Deus era outra, a forma com que se relacionava com Deus e que se experimentava a divindade era outra completamente diferente. Nisso, Gabriel, que você está dizendo, eu queria fazer duas observações, né? A primeira, eu acho que você quis dizer, quando você usa se livrar, né? Eu acho que, na verdade, você quis dizer separar, né? Porque a questão não é se livrar da visão que nós temos hoje, né? A questão é discernir as diferenças temporais e religiosas, e principalmente socioculturais, né? Mas, realmente, quando você diz que os antigos israelitas não eram cristãos, de fato não eram, né? Porque, por razões principalmente históricas, né? O cristianismo é um fenômeno religioso que vai surgir a partir do primeiro século, né? Da era cristã, né? Que é considerada a era cristã, por causa da influência cultural do cristianismo, né? Então, de fato, por razões históricas e sociais, os antigos israelitas, né, não eram e nem poderiam ser cristãos. Mas é preciso, né, sempre lembrar que da religiosidade ou do âmbito religioso judaico do primeiro século da era cristã que vai surgir o cristianismo, né, inicialmente, né, ligado a esse contexto diretamente, mas ainda já no primeiro século em vias de separação, né, desse contexto e constituição de uma nova realidade religiosa, essa também fragmentada, né, em múltiplas comunidades, né. O fenômeno de homogeneização do cristianismo enquanto religião, ele só vai começar a ocorrer, ou pelo menos ele vai começar a assumir contornos mais concretos a partir, né, do quarto século, né, com a institucionalização pelo Império Romano, né. E a segunda coisa que eu queria dizer, né, é que do ponto de vista da fenomenologia da religião, né, o que é o fenômeno religioso? É aquela experiência característica do humano na qual e por meio da qual ele vê e percebe a manifestação do sagrado e, consequentemente, considera o sagrado como existente. Tem um autor chamado André Torres Queiruga que, no livro A Revelação de Deus na Realização Humana, né, ele vai dizer precisamente que o conceito de revelação, né, embora ele tenha se especializado no âmbito cristão, né, ele, na verdade, é um conceito que, do ponto de vista geral, você pode aplicar a todas as religiões. Porque na base do fenômeno religioso está exatamente essa ideia, ou essa capacidade humana de perceber o sagrado como existente e perceber as manifestações dele.
certo? Então, é exatamente por isso que a gente pode afirmar que a experiência religiosa é uma experiência concreta, é uma experiência com um objeto definido, cuja existência é percebida por aquele que faz a experiência, né? Então, a pessoa que experimenta um toque, vamos usar essa expressão, né? Um toque do divino, ou o toque do sagrado, ela não está simplesmente chamando por outro nome coisas que são naturais ou coisas que são processos normais e ordinários, né? Na verdade, ela está vendo nesses mesmos processos e nessas experiências cotidianas uma realidade além, né? Uma realidade literalmente outra, e que dentro do seu íntimo ele percebe como a realidade que dá sentido a tudo e da qual tudo provém, tá? Então, quando a gente fala que lá no antigo Israel, né, no âmbito familiar, a religião nasce da vida, do pé no chão, é precisamente porque o fenômeno religioso consiste nisso mesmo, né, no cotidiano, no chão da vida, nas relações familiares e sociais mais ampliadas. O ser humano, isso é característico da espécie, ele enxerga uma realidade outra, que é superior, que dá sentido a tudo e da qual tudo provém. E as diferentes religiões, elas vão dar nomes, vão atribuir características e reconhecer aspectos característicos dessa outra realidade de maneiras absolutamente distintas, né? Por isso também que a gente não se pode dizer que as diferentes divindades que há nas mais diversas religiões são simplesmente nomes distintos para uma mesma coisa. Não são. A realidade antropológica de percepção do sagrado é uma só, realmente é. Mas as formas que o sagrado assume, elas são características e exclusivas de cada grupo, de cada pessoa. Por isso não dá para dizer que, por exemplo, Jesus, Vishnu, Quetzalcoatl e Xangô são a mesma coisa. Não são. São divindades distintas e que respondem a maneiras particulares, características históricas e culturais exclusivas dos povos que estão ligados a essas divindades, a essas religiosidades. Bom, então deixa eu fechar o bico agora para vocês poderem falar também e participar. João Batista levantou a mão. Por favor, João. Fazer essa comparação da percepção do sagrado que o senhor acabou de fazer, uma curiosidade que eu tive, um contato com o islamismo nas férias do ano passado, desse ano, dizendo que Allah e Yahvé seriam a mesma divindade, o mesmo Deus. E nessa percepção que o senhor acabou de dizer, o que o senhor pensaria disso? Também nada, ou antropologicamente seria a mesma coisa? Veja, o cristianismo, o judaísmo e o islã são considerados religiões irmãs, né? E, de fato, elas têm um tronco comum, né? São religiões provenientes de povos semitas, né? E que, historicamente, elas estão quase que diretamente ligadas, né? Então, na Arábia do século VII, depois de Cristo, né? Além de na realidade do entorno, né? Você ter a presença do Império Cristão Bizantino, né? A presença de cristãos e judeus na Arábia, ou o contato das tribos árabes pré-islâmicas com judeus e cristãos era uma realidade.
né? E certamente decorre disso o fato de que na tradição islâmica você tem a veneração a figuras cristãs como Jesus, que é chamado de Issa, e Maria, né? Agora, o Islã, enquanto manifestação religiosa, ele é uma religião diferente das outras duas, né? E por mais que o Islã ele vincule a sua divindade Alá, né? Que na verdade não é uma divindade inaugurada pelo Islã, né? Alá era um dos deuses cultuados na Caaba, né? Que era um santuário pré-islâmico, mas hoje é o santuário central do Islã, né? Mas na Caaba, as tribos pré-islâmicas cultuavam vários deuses. É a pregação do profeta Mohammed que vai pôr fim a isso, né? Ou pelo menos vai se chocar contra isso, né? E ele vai eleger, então, Alá como a divindade única que teria se revelado a ele através do arcanjo Gibrail, né? Que é o Gabriel da tradição cristã e judaica, né? Mas, embora o Islã vincule a si figuras da tradição judaica, por exemplo, como Abraão, que eles chamam de Ibrahim, né? E, consequentemente, Ismael, né? Que é considerado por eles, né, o principal filho de Abraão, né, que dá origem aos árabes. Então, eles percebem alguma identificação do Deus Alá com o Deus judaico, Javé, né, e com o Deus cristão. Né, até porque o Islã fala que a revelação trazida pelo profeta Mohammed supera revelações anteriores que vieram também do mesmo Alá, que seriam as revelações cristãs e judaicas. Então, o Islã considera Moisés, por exemplo, eles chamam de Musa, né? E Davi, Jesus, como portadores de revelações que o Islã não só confirmou, mas que, na percepção islâmica, foram esclarecidas ou iluminadas pela revelação final trazida pelo profeta Mohammed, né? Mas, assim, ainda que haja essa cadeia cultural que aproxime os três deuses, né? Do ponto de vista da caracterização, né? Não dá simplesmente para gratuitamente dizer ou afirmar que são o mesmo Deus, né? São cultuados como Deus único, se percebe uma identidade entre eles, mas no âmbito dessas religiões, cada uma dessas divindades, né, vai ser caracterizada de um modo peculiar, de um modo característico daquela religião, né? Inclusive nesse sentido, né, que é a divindade que traz a revelação final e abrangente a qual todos os seres humanos devem se subordinar. Eu achei curioso porque teve uma sessão, um momento lá de invocação de um milagre, de cura, e eles invocaram que Alá usasse o profeta Jesus para fazer aquela cura da mesma forma que usou enquanto ele estava em terra, vivo, né? Jesus histórico, vamos dizer assim. E ele invocou que a cura fosse feita conforme Alá usou a Jesus no período dele. Então, ligou mais ainda essa semelhança aí entre Alá e Yahvé, né? Ele não vê Jesus como filho de um Deus, mas com um poder de cura e milagre também. Reconheceu isso, né, pelo menos. Você vê, por exemplo, João, eu já te dou a palavra, tá, Sara? Você vê, João, por exemplo, né, quando o Islã se recusa a reconhecer Jesus como aquele que trouxe a revelação definitiva, né? Que, aliás, se vocês repararem bem, isso que o Islã faz
é a mesma coisa que o cristianismo faz e que o judaísmo também faz, né? Deuteronômio 34, nunca mais se levantou profeta semelhante a Moisés, né? Automaticamente com isso, o Deuteronômio o Pentateuco está dizendo, olha, profeta verdadeiro, que é paradigma de religião, inclusive para tudo que vai ser dito depois dele, é Moisés e nenhum outro. Só que aí o cristianismo lá em João também diz, né, que porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então João está dizendo, Moisés, ele foi um profeta que revelou a vontade de Deus, porém, o que Moisés disse e a sua revelação só podem ser plenamente entendidos e também são ultrapassados pelo Filho de Deus, Jesus, que trouxe a verdade. E aí, posteriormente, o Islã vai dizer, Moisés e Jesus foram verdadeiros profetas, enviados por Alá, trouxeram a revelação de Alá, porém, a revelação final, a verdade a respeito da religião islâmica ou da religião de Alá, foi só o Mohammed que trouxe. Então, um mecanismo semelhante, né? E, nesse sentido, a gente pode dizer que são divindades distintas, né? Porque, em cada ambiente, a divindade vai ser caracterizada, né, de maneira a servir às peculiaridades dessas respectivas experiências religiosas. Pois não, é interessante, só um minutinho, Sara. É interessante, lógico, tudo isso, ciência da religião, como eu fiz recentemente após, eu vi o islamismo como uma grande malandragem, no sentido assim, de esperteza, sabe? De pegar já a raiz de religiões e adaptarem e fazerem como fizeram. Mas como você acabou de falar, o cristianismo fez algo bem parecido também, né? Então é legal a gente crescer os horizontes assim. Na verdade, do ponto de vista cultural, e isso vale para a religião também, não se pode falar de religiões puras, né? Quer dizer, toda religião ela é resultado de um processo histórico, e em muitos aspectos esse processo histórico envolve interação de grupos, e essa interação faz com que símbolos sejam trocados, né? É claro que talvez com muito mais limitação do que hoje, em que a gente, vocês estão aí em Brasília, né, no Nordeste, né, e a gente pode ter essa comunicação ao vivo, né, a gente pode trocar ideias em tempo real praticamente, né, naquela época, na antiguidade, né, isso não era possível, mas mesmo assim havia contato, né, e interação entre diferentes grupos. Então, esses contatos vão modificando as culturas e as próprias religiões nativas, né? Se a gente fizer uma análise, né, de tradições, por exemplo, de alguns grupos indígenas na América Latina, não vai ser surpresa se a gente encontrar, por exemplo, traços de pensamento cristão que veio, né, com os colonizadores da Península Ibérica e acabaram alguns desses traços sendo incorporados às tradições de alguns grupos indígenas, né, de maneira que eles aparecem algumas expressões mitológicas, né, mais recentes, ligadas a alguns desses grupos. Sim, Sara. Sobre essa questão que o João Batista colocou, eu conheci, a gente tem alguns grupos na África que eles fazem tradução da Bíblia, e eles fazem, há muitos contextos, muitas tribos que são muçulmanas, né, o islamismo é que prevalece, e há uma discussão muito grande sobre continuar, João Batista, usando o nome de Alá no lugar de Deus, e essa discussão, ela existe tal, e por fim, depois de muita discussão, eu vi o testemunho de um muçulmano que se converteu ao cristianismo, e ele diz, olha, Alá jamais pode ser Deus. Ele diz, para começar, eles não creem na Trindade.
E ele diz, então, crendo no Alá do islamismo, eu nunca chegaria à salvação, por causa do papel do Espírito Santo e de Jesus Cristo, né? Então, eu achei bem interessante, porque essa era uma discussão, e eu por muito tempo até pensei, talvez pudesse deixar, né, Alá e tal. E aí tem o testemunho dele, ele tem até um livro, João, depois eu vou ver e vou te falar. É muito interessante como ele coloca, sabe? Ele que coloca isso, a visão dele, né? E ele fala isso, nós não chegaríamos à salvação, porque alguns inclusive dizem que nós somos politeístas, que nós cremos em três deuses, né? Eles vêm porque eles creem só em Alá, né? Então é isso. Exatamente, né? A gente compreende a tentativa, né? Talvez didática ou de iniciativa voltada para facilitar a cognição, de usar um nome conhecido de uma tradição para identificar a divindade de outra, né? Só que, de acordo com essa discussão que a gente está fazendo aqui, isso é um equívoco, tanto do ponto de vista antropológico quanto cultural, porque os deuses não são os mesmos, né? E você acaba incorrendo até em propaganda enganosa, né? Porque você está falando que o seu Deus que você está apresentando é o mesmo Deus do outro, mas não é, né? Então, acho que nesse sentido é preciso ficar claro que divindades são realidades fenomenológicas completamente associadas aos seus grupos de origem, né? E não dá simplesmente para você tentar proporcionar identificação arbitrária entre uma e outra, porque não são iguais. Então, cada qual tem os seus respectivos cultos, né? Tem as suas respectivas ideias acerca de caracterização da entidade, né? Tem os seus mandamentos, preceitos, né? Quer dizer, tem a sua vivência com o grupo que as cultiva, que as cultua, né? Então, não dá simplesmente para gratuitamente dizer que é a mesma coisa. Eu já ouvi também, Sara, né, depoimentos, né, de pessoas que trabalham com grupos indígenas que em relação a essa questão da tradução da Bíblia, fazem a mesma coisa, né? Pega lá o nome da divindade do grupo indígena e traduz o nome da divindade judaica, né, com o nome da divindade do grupo indígena. Quem faz tradução bíblica, eles dizem que uma das maiores dificuldades é encontrar um nome na língua, né, para definir Deus. É bem difícil. A gente tem um pastor aqui, o pastor Ronaldo Lidório, ele conta como ele chegou a isso, porque é uma coisa bem complicada, né? Sim, e se você for pensar bem, a troca de nome não vai fazer tanta diferença, porque do ponto de vista das exigências doutrinárias, né, postas pelos diferentes grupos cristãos, a caracterização que você vai ter que transmitir a respeito do que é aquele Deus, aquela divindade, ou de quem é Deus e tudo mais, é a caracterização cristã, né? Então você vai colocar o nome do Deus indígena ou do Deus de qualquer outro grupamento, mas só vai ficar o nome, porque o que você vai ter que transmitir em termos de evangelização, seja lá o que for, é as características doutrinárias, né, as características dogmáticas relacionadas ao pensamento cristão a respeito de quem é Deus, qual é o objetivo dele, de onde é que ele veio, essa coisa toda, né? Professor, mas o senhor não acha que, assim como Paulo fez, isso é uma tentativa de, inicialmente, abrir um canal de comunicação? Olha, eu acho que sim, né? Mas... É como se eu criasse, é como se eu conseguisse iniciar um contexto, e aí, após isso, eu começo, então...
Porque qual é a minha ideia? Existem... O que aconteceu? Assim, só um exemplo prático, eu sei que eu vou puxar muito para baixo em relação a isso, mas enfim, eu fiz parte, durante algum tempo, da primeira igreja batista de colégio. Era um bairro no Rio de Janeiro, que o bairro estava situado entre duas favelas. Era inevitável os exemplos que eu tinha que dar e a forma de abordagem para os jovens daquela realidade, porque a realidade em que os moleques eram criados era essa, cara. Era dentro da favela e muitos deles nunca tinham saído daquele contexto. Então, algumas das minhas abordagens, elas se iniciavam dentro de um certo contexto, simplesmente para estabelecer uma linha de comunicação. E aí, depois que a gente estabeleceu uma linha de comunicação, a gente então começa a... O senhor está entendendo o que eu estou falando? Sim, sim. Perfeitamente. Perfeitamente. É por isso que eu disse antes, né, comentando o que a Sara tinha dito, que a gente entende o propósito pedagógico da coisa, né? Só que o problema com essa prática, e aqui eu estou falando de fenômeno religioso, tá? O problema com essa prática é que ela considera que o nome de uma divindade é como... aliás, eu ia usar um exemplo, mas nem cabe também. Eu ia usar o rótulo de uma garrafa, né? O rótulo de um... Mas nem cabe também. Mas assim, é como se a gente considerasse o nome de um deus ou de uma deusa como algo que, na verdade, não tem tanta relevância. Quando, na verdade, tem toda a relevância. Né? Alá, ele não é Javé. Quetzalcóatl não é Cristo. Né? Assim como Krishna também não é. Quer dizer, cada nome divino, ele carrega atrás de si toda uma tradição cultural e existencial, que você simplesmente não pode anular, trocando por outro nome ou atribuindo esse nome a uma outra divindade. Né? É claro que, do ponto de vista histórico e cultural, fusão ou fusões de deuses e atribuição de nomes e características de um deus para o outro sempre ocorreram. Né? No caso do próprio Deus judaico, a gente percebe isso com muita clareza. Né? Vocês sabem qual é a palavra hebraica para o nosso equivalente, a nossa palavra em português, Deus? Vocês lembram qual é a palavra hebraica para Deus? Impronunciável. Não é o impronunciável. Você está falando o nome de Deus? Não estou falando o nome de Deus. Eu estou falando a palavra em português Deus, ela tem um equivalente no hebraico. Qual é a palavra? Elohim. Oi, acho que o Wilson quis falar alguma coisa, não saiu. Não, é porque eu falei algo aqui que tem nada a ver, não. Eu falei dos, que é aquele com apóstrofo lá que os judeus acabam não pronunciando, nada a ver. Isso, Então, a palavra Elohim, né, é uma palavra que ela se tornou, na Bíblia hebraica, uma palavra polivalente. Porque ela é uma palavra genérica que pode ser utilizada. Primeiro que ela vem do ambiente canaanita, né? Ela está ligada, provavelmente, ao Deus supremo do panteão canaanita, que era o Deus El. Inclusive, o nome divino El, em alguns textos do Antigo Testamento, é associado ao Deus judaico. Quer dizer, ele está, inclusive, no nome do grupo, Israel, né? E alguns autores chamam atenção, ou pelo menos enfatizam, que isso é uma forte evidência de que
o Deus original do grupo era o Deus El, né, que era o Deus supremo do panteão canaanita, né? Mas, de qualquer maneira, na Bíblia hebraica, ele está associado, em alguns momentos, ao Deus judaico. Então, a palavra Elohim está associada à palavra El. Elohim é um plural de Eloá, e é uma palavra que se tornou polivalente. Ela pode tanto se referir ao Deus de Israel, como é o caso da maioria das vezes, ela pode se referir a outros deuses, né, se referindo a eles por um termo genérico no plural, e tem um caso confirmado, certo, na Bíblia judaica, e provavelmente no Antigo Testamento, provavelmente ela pode ser traduzida por fantasma, que é em 1 Samuel 28, né, sugerindo que Elohim também eram os mortos que vegetavam no Sheol, no mundo dos mortos, na concepção cosmovisão antiga de Israel, né, e de outros povos também que chamavam por outro nome esse mundo dos mortos. No caso do nome El e do termo, né, aparentado Elohim, eles foram associados ao Deus Javé, né? Vocês mencionaram aí o nome divino, né? O Javé, ou Iavé, ou Jeová, como geralmente a gente translitera aí o tetragrama sagrado, né? As 4 letras do nome hebraico de Deus. Entre ele e Javé, a gente tem um caso de 2 deuses que acabaram se fundindo num só. Né, o nome Elohim e a palavra El, na Bíblia hebraica, em geral, são associados ao Deus Javé, o Deus, no caso de Israel, na Bíblia, né? Professor, me concede só uma fala. Só concluir bem. Nessa fala só sua. Concluir. Ok. Só concluir. Helenistas e romanos, por exemplo, culturalmente faziam isso, né? E também, enfim, babilônios, mesopotâmios, né? Era uma prática de grandes impérios também essa tentativa de associação entre deuses, quer dizer, associar deuses locais de povos que iam ser conquistados aos deuses nacionais dos impérios conquistadores, né? Então, por exemplo, vocês devem conhecer, né, o enredo do livro dos Macabeus, né, do primeiro livro dos Macabeus, que narra lá a guerra judaica contra um dos reis helenistas, o Antíoco IV Epífanes. O Antíoco, ele provavelmente provoca a guerra porque ele tenta fazer uma coisa semelhante. Ele instala no Templo de Jerusalém, ali no 2º século antes da era cristã, uma estátua de Zeus. O que o Antíoco está fazendo? Ele está trocando o culto de Javé pelo culto de Zeus? Provavelmente não. O que talvez ele está fazendo é identificar os 2 deuses, fazendo de Javé, o deus judaico, uma manifestação de Zeus e vice-versa. A religiosidade romana, por exemplo, ela não era originalmente uma religiosidade ligada aos deuses gregos, mas com o andar da história, os romanos acabaram tomando os deuses gregos para si e chamando esses deuses por nomes específicos, ou talvez nomes que eram nomes originais dos seus deuses anteriormente, né? Então, esse intercâmbio de deuses, ele ocorre na história humana o tempo todo, mas ele é um processo que leva tempo, né? E ele geralmente tem a ver com processos de conquista, né? Ou de assimilação de um povo por outro. Sim, Benhor. Sim. Professor, o meu questionamento é numa fala. O senhor falou em fusão de 2 deuses, El e Javé. Não seria ao contrário de fusão de 2 deuses,
o reconhecimento de Deus em dois nomes, do mesmo Deus chamado ora de uma forma, ora de outra, chamado Jesus, o Nazareno e Jesus, tratando-se da mesma pessoa? Porque a fusão de dois deuses, aí é acreditar que existiam dois deuses que se tornaram um. Uhum. A fusão, o reconhecimento de que os dois deuses são um, e são dois nomes, e não dois deuses, o Deus é um só, o nome são dois. Uhum. Porque ficou parecendo assim, ó, eu tenho um Deus que é o El, você tem um Deus que é o Javé. Então nós vamos misturar os nossos deuses, vamos fazer um Deus mais forte. Uhum. Entendeu? É só essa fala, fusão de dois deuses, que eu fiquei questionando se a melhor colocação não seria a fusão, ao reconhecimento de que aquele Deus é denominado com nomes distintos, diversos. Essa tua colocação, Benhur, eu acho que ela está no meio de dois horizontes de percepção no qual eu e você nos situamos, né? A minha abordagem aqui, ela não está questionando a questão do ponto de vista metafísico. Eu não estou discutindo se Deus, se a realidade de Deus é de vários ou de um só, né? Porque isso aí tem a ver com a questão do discurso da fé, do discurso da crença, né? No cristianismo, assim como no judaísmo, crê-se que Deus é um só. Esse é o discurso da fé, né? É um horizonte legítimo, um horizonte de experiência, mas que deve ser discernido enquanto tal, né? Eu estou partindo de um outro horizonte antropológico e cultural, né? Do ponto de vista antropológico e cultural, historicamente, deuses podem se fundir, né? E justamente essa fusão faz parte de um processo que, no final, fará com que, em vez de dois, você tenha apenas um Deus só. E a partir dessa visão final, o que ocorria no passado pode passar a ser visto dessa mesma maneira que você colocou. Não eram dois deuses, eram o mesmo Deus, mas que tinham nomes diferentes. Percebeu? Eu percebi. Então são dois Então, antropologicamente, havia dois deuses, um com um e outro com o outro, e os dois fundiram e formaram um? Isso. Mas eu estou tratando aqui deuses do ponto de vista cultural, como produtos culturais. Eu não estou falando da experiência religiosa, metafísica, de fé do indivíduo, né? Por exemplo, uma coisa é eu tratar Deus como ideia, como produto da cultura, porque aí eu estou falando dele do ponto de vista antropológico, do fenômeno social, cultural. Outra coisa é eu falar de Deus como uma realidade suprema, uma realidade que responde às minhas orações, uma realidade que é de um Deus só, que criou o mundo, e para a qual eu dirijo, por exemplo, as minhas preces ou orações todos os dias. Então, são dois horizontes, deve ficar claro, né? Então, assim, a religião, por ser um fenômeno também histórico, ela vai fazer com que, no encontro de duas religiões, de dois povos, né, símbolos sejam trocados, né? Para dar um exemplo prático, né? Uma comunidade cristã hoje, seja ela qual for, né, cultua Deus como Deus único, né? O seu discurso metafísico, o seu discurso de fé, imagina Deus como um só, né? Uma comunidade cristã de, digamos, 300 anos atrás, também parte do mesmo discurso, sem dúvida nenhuma, né? Agora, se você for observar, por exemplo, a maneira como há 300 anos,
certa comunidade cristã cultuava a Deus e os símbolos que eram utilizados para representá-lo, e comparar com o que se faz nesta comunidade atual, presente hoje, você vai ver muitas diferenças. Né? E por quê? Porque, historicamente, as religiões elas mudam. E as maneiras de representar e conceber as divindades também. Então, por exemplo, para o Antigo Testamento, não importa que ele e Javé tenham sido dois deuses diferentes no passado. Porque para quem está escrevendo o Antigo Testamento, pelo menos o texto como nós temos hoje, o que importa é que só há um Deus, e esse Deus pode ser chamado tanto de Javé, né? Claro que em contextos só especiais, porque o nome é impronunciável, ou pode ser chamado de Elohim, de Deus. Percebeu? Então, uma coisa é o horizonte antropológico e cultural, outra coisa é o horizonte metafísico, né? O que você falou no âmbito metafísico está certíssimo, né? Crê-se que só há um único Deus e que esse Deus na Bíblia é chamado por vários nomes, mas na verdade é o mesmo, né? E provavelmente é isso que os autores da forma final do texto querem que a gente acredite também. El Shaddai, né? El Israel, El Shalom, né? El Shaddai, né? Abir Yaakov, Parad Itzak, né? E outros nomes e títulos que são dados a Deus no Antigo Testamento, agora, no texto como nós temos hoje, são apresentados como simplesmente títulos, máscaras de um Deus único. Né? Então, não eram vários. Né? Quer ver só um... Se vocês permitem, né, a gente faz o intervalo agora, mas só antes da gente ir para o intervalo, né, se você pega um texto como Deuteronômio 32, que é um texto muito interessante, que ele também tem algumas questões relacionadas à crítica textual, né? Porque no versículo 8, deixa eu ver se é o versículo 8 do texto ali. Você tem uma questão textual que é bastante interessante. Deixa eu ver se é o versículo 8. No versículo 8. Você tem um cântico, né? Que traz um quadro muito interessante, né? Em que aparentemente você tem o seguinte cenário: uma divindade superior, que é chamada no texto ali de Elion, ela está diante de uma assembleia de deuses e está distribuindo os povos. Né? E no versículo 8, eu estou com... Deixa eu pegar outro aqui. No versículo 8, aliás, o nome Elion entra nessa discussão também, né, de deuses que podem se tornarem um só, né? Você quer a versão que tem anjos, dos anjos? É essa, pastor? Qual que é o capítulo, pastor? 32. Deuteronômio 32. Diz assim, né? Quando repartia Elion os povos, quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou as fronteiras para os povos conforme o número dos... Aqui a Bíblia de Jerusalém traz o número dos filhos de Deus. Mas a parte de Yahvé foi o seu povo. O lote da sua herança foi Jacó. O que esses dois versículos estão dizendo? Professor, essa versão é qual? É a Bíblia de Jerusalém. Porque a outra é bem diferente. A outra traz filhos de Israel, né? Segundo os filhos de Israel. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações.
A Bíblia de Jerusalém traz Altíssimo também. Eu li o termo hebraico, né, que é traduzido por Altíssimo, que é Elion. Ah, Né? sim. Elion é traduzido por Altíssimo porque ele é relacionado ao verbo hebraico alá, que é subir. Tá? Então, o que esse texto está dizendo? Que uma divindade chamada Elion reparte as nações entre, e aí vem o texto massorético, o texto hebraico massorético, no qual certamente se baseia a versão Almeida, traz a expressão Bnei Israel, os filhos de Israel, né? Então, conforme Elion fixou as fronteiras para os povos conforme o número dos filhos de Israel. É assim que está aí, né? Agora, essa expressão, ela tem um problema textual, porque em documentos de Qumran, que são manuscritos bastante antigos e testemunhos bem antigos do texto hebraico, né? São testemunhas que a gente coloca aí como tendo sido produzidas entre o 3º século antes de Cristo e o 1º século depois de Cristo. Então são textos bem antigos. E o texto grego da Septuaginta, a tradução grega da Septuaginta, que data aí por volta de meados do 3º século antes de Cristo, né? E é a data em que a Torá, ou seja, Gênesis a Deuteronômio, foi traduzido para o grego. Essas duas testemunhas não trazem filhos de Israel, mas trazem a expressão grega angelon theou, né? Que literalmente se traduz como mensageiros de Deus. Então, supõe-se que o texto hebraico, né, ou se a gente for usar o termo técnico, a vorlage, que serve de base para a tradução do texto grego aqui, pode ter tido a expressão Bnei El ou Bnei Elim, que é uma expressão que pode ser traduzida por filhos de Deus, ou filhos dos deuses. Na Bíblia, quando a expressão filhos dos deuses ou filhos de Deus aparece, em alguns contextos, sugerem certamente uma compreensão muito similar à que essa mesma expressão tinha em antigos textos cananitas, ou seja, filhos de Deus nada mais são do que deuses menores, que fazem parte de uma Assembleia Divina. Ou seja, na Assembleia Divina preside um Deus superior, que aqui é chamado de Elion, e abaixo dele você tem os Bnei Elim, né, os filhos de Deus. Esses filhos de Deus são várias divindades. Então vamos ler o texto, supondo que essa leitura dos manuscritos de Qumran e da Septuaginta seja a leitura original, e que o texto hebraico massorético tenha modificado justamente para tentar afastar do texto concepções politeístas, mas vamos supor que seja essa leitura original, o texto então seria, né, como a Bíblia de Jerusalém traz aqui, ele, Elion, fixou fronteiras para os povos conforme o número dos filhos de Deus. Mas a parte de Yahvé foi o seu povo. O lote da sua herança foi Jacó. Então, o que o texto está dizendo aqui? E na Assembleia dos Filhos de Deus, presidida por Elion, e diante de quem estão os filhos de Deus, que são deuses, embora deuses inferiores ao Deus Elion, Javé era um deles. E Elion confiou a Javé o povo de Israel. Eu estou trabalhando esse texto como tradição deslocada do seu contexto original, do seu contexto atual, perdão, né? No seu contexto atual,
né, em que esse texto tem que ser lido à luz do Deuteronômio todo e à luz do Pentateuco todo, certamente se interpreta ou se faz identificação aqui de Elion com Javé. Mas se a gente analisa o texto hebraico e essa possível modificação que o hebraico massorético fez, substituindo filhos de Deus por filhos de Israel para evitar associações ou referências politeístas, é muito provável que nós tenhamos diante de nós aqui uma tradição antiquíssima da fé do antigo Israel, num tempo em que Javé não era o único Deus que existia, mas ele era um Deus entre outros deuses, às quais uma divindade maior distribuiu os povos. Então pegou esse Elion, pegou o povo tal, deu para aquele Deus tal, pegou o outro, deu para outro Deus, mas para Javé foi dado o povo de Israel. E do ponto de vista cultural, isso realmente coincide com a maneira como tanto Israel como os povos vizinhos pensavam, né? E esse modo ainda é perceptível em alguns textos do Antigo Testamento, que era a ideia de que cada povo pertencia a um Deus distinto. Então, vocês se lembram que em vários textos o Antigo Testamento diz sem nenhum problema, né, que o Deus de Israel é Javé, mas que o Deus de Moabe é fulano, que o Deus de Midian é ciclano, que o Deus dos Edomitas é tal. Dos Sidônios. Lembra que os Sidônios, o Deus dos Sidônios é tal, né? Por que esse tipo de pronunciamento aparece no Antigo Testamento? Porque a concepção era essa. Javé é o Deus de Israel. E é a ele que Israel se reporta. Os Sidônios vão se reportar ao seu Deus, os Moabitas vão se reportar ao seu Deus, e assim por diante. Agora, né, se a gente pegar o texto bíblico total, como recebido hoje, e esse texto, né, que a gente leu do Deuteronômio 32, ele está inserido atualmente nesse contexto do Deuteronômio, qual é a ideia que o Antigo Testamento quer transmitir? Que, inclusive, que faz parte da teologia do próprio Deuteronômio, que Deus é um só. Deus só existe um. E é Javé. Ali em Isaías, né, no livro chamado Livro da Consolação, a partir do capítulo 40, que provavelmente é um bloco do livro de Isaías da época do exílio, se diz com todas as letras, né? No caso Javé dizendo: eu sou Deus, eu sou Javé e fora de mim não há Deus. Então, aí você já tem, fazendo esse recorte, você já tem um outro momento histórico e cultural em Israel. E é essa perspectiva que vai depois se dobrar, né, sobre o texto bíblico todo e vai influenciá-lo nessa direção. A ideia de que não existem outros deuses, os outros deuses são falsos. Só existe um Deus. E esse Deus é Javé, o Deus de Israel. Então, toda essa análise que eu estou fazendo com vocês, novamente, é uma análise do ponto de vista antropológico cultural. Tá? Mas aqui, com esse exemplo de Deuteronômio 32, eu quero mostrar para vocês que ainda no texto bíblico, como o professor Gerstenberg tenta fazer, você consegue observar traços teológicos que remontam a momentos em que a concepção de divindade não era monoteísta. Estava voltada para Javé, sem dúvida nenhuma,
mas envolvia uma outra percepção a respeito da realidade divina, né, e de como é que isso funcionava, né, em termos sociais. Professor, Giancarlo, perdão, deixa eu só fechar a pergunta. O senhor vai falando, quanto mais o senhor vai falando, mais eu vou ficando querendo só fechar esse ponto. Então, eu saio, então, com a seguinte sensação. Eu tenho a Bíblia como inspiração de Deus, como palavra de Deus. Então, eu tenho Deus falando na sua palavra, que teve uma reunião de deuses, em que um Deus ficou sendo de Israel e o outro Deus ficou outro. E aí dá para eu entender o seguinte, não há outro Deus para Israel, fora de Yahvé, mas para outro povo há. Então, há deuses, e o Deus de Israel é Yahvé. Agora, esses outros deuses, não tem salvação, não tem pecado, ninguém vai para o inferno, ninguém vai para o céu? Podemos deixar a tua pergunta sobre a mesa, para a gente responder no intervalo? Não salão calmante, maracujá. É que eu estou pensando em vocês também, assim, para a gente não ficar direto. Bom, por mim, a gente segue direto. Vamos fazer um intervalo, professor, hoje é sexta-feira. É bom fazer então. Fazemos aí uns 15 minutos, pode ser? Ok. Dá tempo do pastor Davi dar um mergulho e voltar. Isso, dá um mergulho ali e volta. Hoje nós vamos deixar o senhor embora, com certeza. O tempo de um mergulho em Jericoacoara aí. Hoje o senhor só vai embora amanhã. Professor, naquele versículo eu tenho uma tradução para o retorno, dizendo também dividir os filhos de Adão. Há uma diferença aí também, vamos deixar para o retorno. Isso. Mas lá no versículo 8 está dizendo, dividir os filhos de Adão. Melhorou mais ainda. Seria interessante a gente trabalhar o conceito de monoteísmo e monolatria, que a gente vai encontrar aí no Velho Testamento. Agora o Benhur vai fazer mais 3 perguntas, Rogério. Você está trazendo mais coisas aí. A próxima pergunta que eu quero fazer é... Dividiu com quem? Porque só tem um Deus, como é que dividiu? Não dá para dividir com um só. Daqui a pouco o Eric faz uma pregação aí, a gente aceita. Isso. Posso colocar o cronômetro? Pode. 15 minutos. Davi, eu já levantei a mão. Começa de 5 minutos. Nós estamos com a fichinha azul da memorial esperando o Eric aí. Ele está decidindo até o final do 15 minutos, valendo.